Jovens e velhos santistas, eu espero que todos tenham tido um Natal abençoado, com bastante tranquilidade, fartura, enfim. Desejo tudo de melhor a vocês, mas agora temos que dar continuidade aqui às nossas análises, comentários, reflexões sobre o Santos Futebol Clube, que já tem treinador, que já tem CEO, né? Que provavelmente vai liberar o Galo e o Brax, ou pelo menos o Galo principalmente, vamos aguardar, né? Porque o Brax tem reunião aí ainda para realizar com a diretoria, mas é um Santos que começa a ter uma cara, para o ano que vem a cara, do técnico Pedro Caixinha. E eu fiz questão de ler alguns artigos, algumas entrevistas acompanhei também, para fazer aqui uma rápida reflexão sobre o que eu imagino que possa ser o trabalho do treinador português, o 20º treinador estrangeiro da história do Santos, o segundo português, o primeiro foi o Gesualdo Ferreira, a partir de janeiro. Né? Ele que pode, inclusive, estar chegando aí, né? Havia uma expectativa até que ele já viesse para o Brasil depois do Natal, então uma dessas nesta quinta-feira talvez a gente tenha alguma imagem, ou quinta ou sexta, do Pedro Caixinha por aqui em Santos, alguma imagem oficial, vamos aguardar. Então eu reuni alguns vídeos e textos a respeito do Pedro Caixinha e vou trazer aqui essa reflexão para vocês. Só com um detalhe, que eu acho que no final das contas ficou melhor a emenda que o soneto, porque acho que para o que a gente pensa de futebol, né, torcedor do Santos e eu especificamente, acho que o Pedro Caixinha se encaixa mais do que o Quinteiros, que aliás está fechando com o Grêmio, né, né, acabou que deu certo, pelo menos no nosso entendimento. E falamos até pouco, né, sobre essa contratação do Pedro Caixinha, porque ela foi divulgada, como eu estava dizendo, dentro de uma coletiva absolutamente surreal, né, em que tentou-se maquiar a realidade, e óbvio que acabou repercutindo mais do que a própria contratação do treinador. Então achava que valia a pena que a gente falar um pouquinho mais sobre o Pedro Caixinha, tá bom? Vamos fazer isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão. Meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, no almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto lá no restaurante e também no delivery noturno, porque a Osteria também tem pizzas especiais para você. Conheça mais o trabalho no Instagram, @Osteria Santos Sabores. No final do vídeo tem mais recados, mas é importante sempre ressaltar que temos aí o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com, para você que quiser colaborar com o nosso trabalho. Bom, eu fiz questão de separar uma frase e 40 segundos aqui de um corte, de uma entrevista que o Pedro Caixinha deu ao GE, em vídeo, né? Mas eu não posso publicar o vídeo aqui por questões de direitos autorais, mas dá para eu reproduzir, o áudio, né? Vamos ouvir o que disse o Pedro Caixinha a respeito de alguns pensamentos que ele tem sobre o futebol. É importante criar o hábito de ganhar. É importante ter uma mentalidade de vencedor. Para procurar o ganhar tem que estar sempre constantemente a atacar. Ou atacamos o gol, ou atacamos a bola, ou atacamos o jogo. Agora queremos ver ainda mais paixão, queremos ver ainda mais fome, queremos ver ainda mais vontade de ganhar. Porque isso depende muito daquilo que é a competitividade que se vê na equipa. Os comportamentos eles fazem-nos, sim, mas agora vamos querer que os comportamentos sejam feitos de uma forma muito mais selvagem, uma forma muito mais agressiva e uma forma muito mais coletiva para poder ganhar jogo. É isso que nós vamos querer neste crescimento da equipa. Ou seja, quem não for selvagem e agressivo está lascado com o Pedro Caixinha. Ele vai querer um time mordedor, brigador o tempo todo, aquela preguiça, aquela nhaca cariliana que o Santos apresentou em várias partidas nesta temporada na Série B.
E a gente tem quase certeza que não vai ver. E talvez até por essa característica do treinador, algumas das negociações que o Santos estava tentando desenvolver, talvez algumas sejam freadas e outras sejam retomadas. Por exemplo, ele quer contar com o Morelos. Foi jogador dele na Escócia. E a gente tem essa coisa, o Morelos está gordo e tal, mas às vezes é a constituição física do sujeito, né? Por isso que ele sempre foi chamado de búfalo, não à toa, não é agora no Santos, ele sempre foi fortão, né? Só que assim, centroavante no Santos já faz um bom tempo que não tem vida fácil, porque a bola não chega. Ou você faz como o Caio Jorge fazia, que era se movimentar bastante para abrir espaço para quem vem de trás, de vez em quando aparece uma bola para você, ou então que nem o Marcos Leonardo, que tomava porrada o tempo todo, jogando de costas para o gol, né? E brigava para lá, brigava para cá. Se você for um jogador que tenha um posicionamento mais fixo, a bola não chega, né? Ou não chegava pelo menos. Então, numa dessas, o Morelos voltando, pode ser que o Pedro Caixinha consiga reabilitá-lo, né? Com um time que produza mais ofensivamente do que simplesmente se defender e dar balão para frente para o centroavante se virar, brigar com todo mundo e se vira aí, né? Então vocês perceberam até na fala do treinador que é preciso criar o hábito de vencer, né? A cultura da vitória, mentalidade vencedora. E quando se fala em mentalidade vencedora, não é papo coach, como eu sempre digo aqui, tá? A mentalidade, isso ser algo natural do sujeito, não algo... É como na escola, né? É como um assunto que você tem que dominar. Você decorar um negócio é uma coisa, você entender é diferente, você ser conhecedor daquele conceito, daquela informação, daquele aspecto, para a gente que é jornalista também é importante. Muito mais fácil do que você ler uma nota sobre economia, ou sobre política, ou sobre ciência. É importante que você entenda daquilo que você está falando, porque você pode passar para o público uma informação muito melhor. No caso do treinador é a mesma coisa, dos jogadores também. Essa coisa da mentalidade, não adianta chegar na hora do jogo, ter lá uma palestra e todo mundo gritar, vibrar. Não, o cara tem que ter essa mentalidade sempre. Até quando ele não está treinando ou jogando. É isso que precisa ser dito. E isso é um comportamento individual. Precisa ser coletivo, mas é individual. Até achei interessante que nessa entrevista completa ao GE ele fala sobre a atuação do trabalho de psicologia, que eu acho que precisa ter no Santos, ao contrário dessa baboseira coach. Vamos aguardar como é que fica este departamento no ano que vem com o Pedro Caixinha, que é um cara extremamente profissional nas informações que vem de Bragança, que eu até já falei isso, a gente vai se surpreender com a forma rígida como o Caixinha trabalha, apesar de nessa entrevista ele ter dito que gosta muito de praia, que já tinha conhecido o Rio de Janeiro, Trancoso e tal, vai gostar de Santos então, né? Que não tinha tido oportunidade de experimentar feijoada, mas que gosta muito do carnaval, inclusive. Ou seja, é um sujeito que quando precisa ser light, leve, né, alegre, ele consegue ser. Mas quando precisa ser rígido na hora do trabalho, que na hora do trabalho não é lugar de churrasco. No trabalho não é lugar de gracinha. Lugar do trabalho é você ter bom humor, você ser leve, mas você ter atenção, né? Você ter objetivo. Não adianta ficar com palhaçada na hora que tem que fazer o trabalho. Então me parece um equilíbrio interessante entre dois aspectos. Não é um sargentão, não é um general, né? Não vai botar lá, não vai ser um Paulo Turra, mas também não vai ser um Carille, que com ele podia tudo, né? Então é um meio termo interessante pelo que eu notei nas entrevistas aí do Pedro Caixinha. Então, uma outra frase dele me chamou bastante a atenção, que é assim: eu gosto de ganhar, e ganhar dá trabalho. Ou seja, não adianta você querer ganhar jogo e campeonato se você não trabalhar para isso. E não adianta vir depois nas coletivas, nas entrevistas, temos que trabalhar mais. Tem que trabalhar mesmo. Não é da boca para fora. É trabalhar mais mesmo. É trabalhar mais tempo, é finalizar mais, é se dedicar mais, é entrar mais em forma, é dormir mais cedo, é se preocupar menos com bobagem. É isso, é trabalhar mais mesmo, mas todo mundo. Não adianta um ou outro, né? Não adianta fazer que nem uns e outros aí, que o cara mete um vídeo no Natal de 15 segundos nas redes sociais. O cara posta lá no Instagram. Tem um jogador que pertence ao Santos, que está num time aí do Nordeste, que meteu essa, né? Botou lá um vídeo dele treinando, 15 segundos. A pessoa, lá, fulano de tal tá treinando, né? Nas férias, que coisa. Bom, ele tem o vídeo de 1 hora dele treinando ou não? Porque tem 15 segundos.
Não sei se é tudo aquilo. Então os caras adoram também fazer uma média. Olha lá, se o fulano está treinando nas férias, que dedicado. Né? Tem que treinar, tem que descansar, mas tem que treinar e treinar bem, né? Quando o treinador pedir para ele, jogador, que ele faça esse trabalho, né? Então, assim, vamos aguardar esta quinta-feira. Talvez tenhamos um anúncio de reforço, talvez o Zé Rafael já, o Luizão, outros, quem sabe, né? Eu imagino que a diretoria precise já apresentar esses nomes antes da virada do ano, porque são nomes com os quais o Caixinha precisa contar na viagem, né, para os Estados Unidos. A situação do Soteldo, a situação do próprio Morelos, enfim, de outros jogadores que estão voltando de empréstimo. Então, talvez aí nas próximas horas, acho que até o começo da semana que vem, a gente já tenha uma cara, um esboço do que vai ser o início do trabalho do Pedro Caixinha, que vai ter, e eu citei aqui que pode ser que o Brax fique ou não, o Galo pode ir também. Uma informação interessante aqui, porque a gente vai conhecendo um pouco mais o profissional, que é o Pedro Martins. Uma matéria interessante da Gazeta Esportiva que saiu programada, né, às 5 da manhã desta quarta-feira, dia 25, que ninguém apostar essa hora, é programado, né? Aí diz aqui que este profissional, Pedro Martins, ele é formado em administração com MBA em indústria do futebol na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Ou seja, um cara que estudou fora do Brasil sobre futebol, né? Numa cidade que é uma das referências da Europa em termos de futebol. Liverpool, várias vezes campeão da Liga dos Campeões e também hoje o líder líder da Premier League. No futebol, Pedro Martins foi vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol, né? Ou seja, foi dirigente de federação e fez parte do desenvolvimento de projetos de Ferroviária, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, que foi o último clube dele, né? O curioso, diz aqui a matéria da Gazeta Esportiva, é que em todos estes clubes ele trabalhou no ambiente de SAF. Eram todas equipes com a gestão de SAF. E o Santos vai ser a primeira experiência dele no modelo clube tradicional, né? Enfim. Gostei dessa informação a respeito do trabalho do Pedro Martins, né, da forma como ele se preparou na carreira. Podia até dar dicas para alguns profissionais do Santos fazerem alguma coisa parecida, e até por essa visão mais global do que é o futebol, menos tacanha, menos bairrista, menos limitada intelectualmente, eu acho que é o cara certo para dar suporte ao Pedro Caixinha. Talvez se fosse o Galo ou qualquer outro não desse o mesmo suporte ao treinador que o Santos está contratando neste momento. Enfim, sobre a parte técnica e tática, muita gente acredita que ele vai ser um treinador que vai trabalhar com variações, que pode dar uma chance para o Souza, por exemplo, que ele gosta de laterais bem ofensivos, né? Não é o caso do Escobar. Pode ser que o Santos tenha os meninos aí em algum momento com 3 zagueiros ou uma condição diferente aí na questão tática, mas vamos aguardar, né? A expectativa é muito positiva em relação ao Pedro Caixinha. Claro que nem sempre a expectativa se confirma, mas eu quero crer, né, que ele pode desenvolver um bom trabalho no Santos e dando chance também para os meninos, que é algo que a gente cobra há muito tempo. Então, vamos ver, nesta quinta, nesta sexta, devem ser dias com muitas notícias sobre o Santos, de jogadores chegando, o treinador talvez pintando aí, né? E uma condição de sabermos o futuro, né, o planejamento, porque aí na semana que vem tem 31 primeiro, né, o pessoal vai dar aquela pausa, aí já tem que fazer a reapresentação e preparar a viagem para os Estados Unidos, onde o Santos tem lá 2 compromissos, um deles contra o Fortaleza do Vojvoda. Lembra o que eu disse aqui no vídeo anterior? Então, o Marcelo Teixeira, lá naquela entrevista que me deu na rádio, na campanha, falou que os 2 técnicos que ele gostaria de ter no Santos eram Vojvoda e Pedro Caixinha. Ele agora tem o Pedro Caixinha. Que estes 2 Pedros que chegam agora ao Santos com esta visão profissional do futebol possam contaminar positivamente o ambiente. Fazer com que, por exemplo, alguns aspones do clube, que acham que sabem tudo de futebol, quem sabe eles se inspirem a estudar, né? Porque a gente aprende sempre na vida, todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Não adianta achar que sabe tudo, né? Vai estudar, vai fazer um curso desses aí na Europa, né? De gestão, né? Ou mesmo nos Estados Unidos, enfim, para a parte de marketing esportivo, para a parte de gestão de franquias, né?
O pessoal do futebol mesmo, não estou falando do marketing não, porque do marketing os caras fazem isso, né, do Santos, né? De outros setores também, mas estou falando da turma do futebol, né? Ver como é que funciona em outras modalidades a questão da gestão esportiva e tal, e principalmente para quem quer dar palpite no futebol, ver lá um pouco como acontece na Europa, né? Seria bem interessante. Tá bom, meus caros, vamos aguardar aí novidades, portanto, nas próximas horas. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu peço para que você, que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante, se quiser. Torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.